Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso médico que parece um verdadeiro suspense. Uma daquelas histórias de detetive. É uma corrida contra o tempo, onde cada segundo, cada pista é absolutamente crucial para salvar uma vida. Vamos conhecer o centro desse mistério? E o nosso protagonista é o Lucas, um garotinho de apenas 4 anos. De uma hora para outra, algo muito errado começa a acontecer com ele. A partir de agora, a gente vai seguir os passos dos médicos para tentar desvendar o que está acontecendo com o Lucas e entender a ameaça que ele está enfrentando. Então, tudo começa de repente. Lucas aparece com uma febre altíssima, irritado, e essa irritabilidade vai virando uma sonolência que só aumenta. Junto com isso, uma dor de cabeça terrível e vômitos que simplesmente não param. Mas o que realmente acende o sinal vermelho, o grande alarme para todo mundo, é a rigidez na nuca. Esses são sinais clássicos de que alguma coisa está atacando o sistema nervoso central. A urgência é total. Para começar a resolver esse quebra-cabeça, a primeira suspeita que vem à mente é meningite. Vamos pensar nas meninges como o escudo protetor do nosso cérebro e da medula espinhal. Na meningite, é como se esse escudo estivesse pegando fogo, inflamado e sem conseguir fazer o seu trabalho de defesa. Para a gente entender melhor o que acontece lá dentro, vamos pensar no líquido que banha o cérebro, o líquido cefalorraquidiano. O normal é ele ser limpinho, transparente. Mas na meningite, ele fica turvo. Vira literalmente um campo de batalha, cheio de bactérias e células de defesa lutando ali, no lugar mais sensível do nosso corpo. Só que a ameaça pode ser ainda mais direta. A segunda possibilidade é a encefalite. Nesse caso, a inflamação não está só no escudo, ela está no próprio cérebro. É um ataque direto à nossa central de comando, o que explica sintomas ainda mais graves, como convulsões ou uma confusão mental intensa. Agora, quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, aí temos a meningoencefalite. É a forma mais grave de todas, uma ameaça dupla, onde tanto o escudo quanto o cérebro estão sob ataque. O cenário fica bem mais sério e o risco de sequelas permanentes, ele aumenta demais. Mas como é que essa invasão acontece? Bom, geralmente tudo começa de um jeito bem silencioso. Um agente, tipo uma bactéria, se instala ali no nariz, na garganta. Dali, ele consegue invadir a corrente sanguínea e sai viajando pelo corpo até conseguir cruzar a barreira que protege o cérebro. E uma vez no líquido cefalorraquidiano, ele encontra o paraíso. Um lugar com poucas defesas, perfeito para se multiplicar sem parar. E é essa multiplicação que dispara uma resposta inflamatória gigante, causando o inchaço e a pressão dentro do crânio. Com o Lucas na frente deles, os médicos começam a procurar as pistas físicas. A rigidez de nuca é a primeira. Depois, eles partem para 2 testes clássicos. O sinal de Brudzinski, que é quando dobrar o pescoço para frente faz as pernas dobrarem sozinhas, e o sinal de Kernig, que mostra uma rigidez tão forte que é impossível esticar a perna. E o Lucas, ele apresentou todos esses sinais. A irritação meningia estava confirmada. Uma coisa que é super importante no diagnóstico é que a idade do paciente muda completamente o cenário. Em crianças maiores, como o Lucas, os médicos procuram pela tríade clássica: febre, dor de cabeça e vômitos. Mas em bebês, os sinais são muito mais discretos, fáceis de confundir. Irritabilidade, não querer mamar, a moleira estufada, isso faz com que o diagnóstico nos bem pequenos seja um desafio gigantesco. Ok, os sinais clínicos são fortes, mas para realmente desvendar o mistério é preciso ir mais a fundo. A pista definitiva, a prova do crime, está no líquido que banha o cérebro, o líquor. Então, é feita uma punção lombar para coletar uma pequena amostra desse fluido. E é a análise desse líquido que vai revelar o grande segredo. Afinal, quem é o culpado por trás desse ataque? E aqui está o código para decifrar o líquor. Os médicos basicamente procuram por 4 pistas principais. Primeiro, o número de células de defesa. Se a infecção é viral, esse número sobe um pouco. Agora, se for bacteriana, o número explode. Segundo, o tipo de célula. Um exército de neutrófilos, isso praticamente grita a bactéria. Terceiro, a glicose, o açúcar. As bactérias adoram consumir esse açúcar para se multiplicar, então os níveis de glicose caem lá embaixo. E por último, as proteínas, que disparam. No caso do Lucas, não restou dúvida. Todas as pistas apontavam para uma única causa: bacteriana. Então, o ponto central aqui é o seguinte: saber se é viral ou bacteriana é uma questão de vida ou morte. A meningite viral, apesar de ser séria, geralmente se resolve só com cuidados de suporte. Já a bacteriana, essa é uma emergência médica absoluta. Se não entrar com antibióticos potentes e rápido, a chance de um desfecho ruim é altíssima.
Agora que os médicos já sabem que o inimigo é uma bactéria, a investigação fica mais focada. A idade da criança ajuda a criar uma lista dos suspeitos mais prováveis. No caso do Lucas, com 4 anos, a lista de culpados se resume a esses principais. E com base nisso, o tratamento com antibióticos de largo espectro já começa, na hora, para cobrir todas as possibilidades, mesmo antes de sair o resultado final do laboratório. E essa pressa toda no tratamento não é só para salvar a vida, é para proteger o futuro. Porque, mesmo com o melhor tratamento possível, as consequências podem ser devastadoras. Esse número é de arrepiar. Até 30% de quem sobrevive à meningite bacteriana pode ficar com sequelas permanentes. A inflamação no cérebro pode deixar cicatrizes para sempre, como surdez, epilepsia ou dificuldades de aprendizado. Por isso, a resposta na sala de emergência é uma sequência de ações muito rápidas e bem coordenadas. Primeiro, estabilizar a respiração e a circulação da criança. Imediatamente, antibióticos na veia sem esperar confirmação nenhuma do laboratório. Também entra um corticoide, a dexametasona, para tentar diminuir a inflamação e o risco de surdez. O paciente é isolado e a saúde pública é notificada. É uma operação de guerra, de verdade. E existe um cenário que é ainda mais traiçoeiro, um verdadeiro fantasma no diagnóstico. Uma das bactérias, a Neisseria meningitidis, pode causar uma infecção gravíssima direto no sangue, a chamada meningococcemia. E o pior, como o slide mostra, em até 20% dos casos, ela ataca sem dar os sinais clássicos de meningite. Sem a nuca dura para levantar a suspeita, a infecção se espalha silenciosamente, virando uma das emergências mais temidas da pediatria. A batalha não termina quando o paciente é tratado. Para bactérias que são muito contagiosas, como o meningococo e o hemófilo, a ação precisa se estender para a comunidade. Todas as pessoas que tiveram contato próximo com o paciente dias antes da doença aparecer, como a família e os colegas de creche, precisam tomar um antibiótico preventivo. É a chamada profilaxia, para impedir que a doença se espalhe. Mas no fim das contas, a melhor forma de lutar contra uma doença tão terrível não é o tratamento, é a prevenção. As vacinas contra a Haemophilus influenzae tipo B, contra o pneumococo e contra os vários tipos de meningococo são, sem dúvida, o nosso escudo definitivo. Elas mudaram a história dessas doenças e são a ferramenta de saúde pública mais poderosa que existe para proteger as crianças. Então, a grande mensagem de toda essa nossa análise é muito clara. Meningite bacteriana é uma corrida contra o relógio. Cada minuto, cada segundo conta. A suspeita rápida, o diagnóstico preciso e, principalmente, o início imediato do tratamento são os fatores que definem a linha tênue entre a vida e a morte ou entre uma recuperação total e uma vida marcada por sequelas muito graves. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a gente sabe que a imunização é a chave, que é a nossa melhor defesa, como é que a gente faz para garantir que esse escudo protetor seja forte e completo? Que ele alcance cada criança e proteja a comunidade inteira contra um inimigo tão implacável? A resposta para isso vai muito além da medicina. Ela entra no campo da saúde pública e da nossa responsabilidade como sociedade.